O Espírito Santo me revela que Deus está nesse lugar. Como o diabo da cabeça aos pés, me manda como santo. Vai, pode chegar. Como o diabo da cabeça aos pés, me manda como santo. É Jesus de Nazaré. Mas o diabo é um bicho atrevido. Tem isso não. Você agora sentiu que Deus deu um milagre para a sua vida. Amém? Olha, nós vamos louvar o nosso Deus. Logo após assim eu vou estar entrando na mensagem. Então você já pode abrir a sua Bíblia, por favor. Em Josué, capítulo 10. Por favor, não leia. Eu não vou dizer o versículo para você não ler. Mas Josué, capítulo 10, deixa aberto. Daqui a pouco a gente vai estar lendo a mensagem. Prepare seu coração. Diga para o seu irmão do seu lado assim: hoje a coisa vai ser forte. Hoje Jesus vai tocar na sua vida. Você vai ser purificado, vai ser curado, vai sair daqui abençoado. Em nome de Jesus. Louvemos ao nosso Deus. Salve tua aí. Salve tua aí. Ficar de pé para louvar o nome do Senhor Jesus. Amém.
nome do Senhor? Pode se assentar em nome do Senhor Jesus? Amados, existe um homem na Bíblia chamado Josué, onde nós estamos no livro de Josué, que ele teve uma caminhada muito difícil. Josué e Caleb, nós já contamos um pouco da história deles, que eles foram dois homens que, quando o Senhor mandou espiar as terras, só eles deram o grito de vitória. Só eles abraçaram de fato a promessa do Senhor. Eia, subamos e possuamos a terra que o Senhor nos prometeu. Até ali, Josué tinha um líder chamado Moisés. Só que Moisés morreu. E Josué então ficou de frente a uma situação muito complicada. Por quê? Porque Josué, ele só andava do lado de Moisés. Ele aprendeu a ser conduzido. Josué era um homem que era conduzido por Moisés. Josué, ele não sabia dar um passo se não fosse através de Moisés. E talvez você entrou aqui hoje, preste bem atenção, e você é como Josué. Você só sabe andar se alguém estiver do seu lado. Você só sabe fazer algo se alguém estiver do seu lado. Josué era assim, mas Moisés morreu. E ele então entrou em desespero. E agora o que eu vou fazer? E agora? Como eu vou resolver? Puxa, Deus nos prometeu a terra prometida, mas Moisés morreu. Como eu devo fazer agora? Qual é a atitude que eu tenho que tomar? E Deus então se apresenta para Josué e disse: Josué, o meu servo Moisés é morto. Agora cabe você, Josué, junto com esse povo, atravessar o Jordão e conquistar as terras que eu, por juramento, disse que ia dar aos seus pais. Josué ficou amarrado. Era uma tarefa árdua para ele, guiar uma nação inteira. Puxa, um homem que andava sendo levado por outro e só andava nas ordens de outro, agora teria ele que dar ordem e tomar atitude. Para ele foi uma tormenta. Mas Deus falou: Josué, eu serei contigo, seja apenas forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Fala para o seu irmão: seja forte e corajoso. Deus falou para ele. Deus falou: fica tranquilo, meu filho. Eu só quero que você continue a caminhada, porque eu vou entregar os inimigos nas tuas mãos. Ninguém poderá contigo, ninguém, nenhuma nação poderá te vencer, ninguém poderá te derrotar, porque eu, Senhor, serei contigo. Diga para o seu irmão: o Senhor é contigo, e nada pode te derrotar, em nome de Jesus. Aí Josué então reuniu o povo e caminhou para atravessar a primeira barreira, que era o Rio Jordão. Quando nós entramos na presença do Senhor, tivemos barreiras. Barreiras que aos olhos humanos não tinha como passar. Mas hoje estou aqui para dar os testemunhos. Diga amém. Barreiras que seria impossível a gente conseguir vencer.
Josué também. A primeira barreira foi o Rio Jordão, uma correnteza miserável. Não tinha como atravessar aquele rio, senão eles seriam mortos pela correnteza. Mas Deus tinha dito que era com quem? Com ele. Diga para o seu irmão: Deus é contigo. Amém? Preste atenção. Eu vou trabalhar vocês o tempo todo com a fé aqui. E Josué então olhou para aquele rio, e os homens disseram: e agora, Josué, o que vamos fazer? Ele disse: chama aí os sacerdotes, manda trazer a arca. Primeiro os sacerdotes vão passar pelo rio, e as águas vão se abrir. Os sacerdotes começaram a andar com a arca na mão, que representava a presença de Deus na vida de Israel, e o rio então se abriu e eles passaram. Quando uma pessoa tem Jesus, nada impede ela de chegar no milagre. Diga não. Nada impede ela. Eles caminharam então para Jericó, a cidade fortificada. Os reis daquelas nações zombaram de Josué, escarneceram o povo de Israel: vocês não vão vencer, nós somos mais fortes do que vocês, somos 7 reis, olha vocês, são nada, a nossa fortaleza, ninguém consegue entrar nela porque ela é muito forte. E zombavam, escarneciam. E Josué então foi a Deus e disse: Senhor, como nós vamos vencer esse povo? Não tem como. Aí Deus falou: Josué, seja apenas forte e fala para o seu irmão aí que talvez o problema dele é difícil de vencer, mas ele tem que ser forte. Isso, fala para ele, mas fala alto. Amém? Talvez o seu problema seja difícil de vencer, impossível de vencer, porque nós não temos poder para mudar a vida de ninguém, para arrancar um filho das drogas, para tirar o marido do alcoolismo, para resolver uma situação na família. Não, mas em nome de Jesus nós temos toda a autoridade e poder sobre o mal. Diga amém. Por isso Jesus disse para Josué: seja forte e corajoso. Ele quer dizer: não desanime e nem desiste da caminhada. Diga amém. E aí ele foi. Chegando lá, Deus mandou ele rodar em Jericó. Ele pegou o povo, começou a rodar nas muralhas. E conforme eles iam marchando, aquelas muralhas foram caindo ao ponto de ser destruída toda ela. Josué então começou a vencer as batalhas. 7 reis se levantaram contra ele. Ele venceu 2, mas 5 fugiram. 5 fugiram de Josué, porque viram que Josué tinha um Deus forte e poderoso sobre ele. E eles fugiram, mas fugiram por quê? Diga para o seu irmão: porque Josué foi forte e corajoso. Diga para ele: não desistiu. E fala para o seu irmão: também não desista, porque você vai conquistar o milagre. Diga amém. Aqueles reis, eles temeram Josué, temeram. Falou: peraí, esse cara venceu 2 reis poderosos na terra, ele vai acabar com a gente, vai acabar com a gente. E fugiram. Aí eu vou entrar agora na mensagem, onde os reis fogem. Está em Josué capítulo 10, versículo 16. Amém? Josué 10, capítulo 10, versículo 16. Todos acharam? Amém. Bom, então vamos ler. Diz assim: aqueles 5 reis, porém, fugiram e se esconderam em uma cova em Maquedá.
e anunciaram a Josué. Foram achados 5 reis, escondidos numa cova em Maquedá. Disse, pois, Josué: rolai grande pedra a boca da cova, e põe junto a ela homens que os guardem, porém vós não vos detenhas. Olha só, versículo 19: persegui os vossos inimigos e matai-os. Os que vão ficando atrás, não os deixe entrar nas suas cidades, porque o Senhor vosso Deus já vos entregou nas vossas mãos. Olha para mim, não fecha aqui. Os 5 reis fugiram. Fugiram, Josué. O diabo, quando vê uma pessoa na fé, quando vê uma pessoa determinada, quando vê uma pessoa revoltada contra a situação que ela tem vivido, o diabo foge dela. O diabo foge dessa pessoa, porque ele sabe que ele vai ser derrotado, que ele não vai ter como vencer aquela pessoa, porque ela está na fé. 7 reis foram contra Josué e matou 2 reis. 5 fugiram com medo dele, porque eles viram que se fosse contra Josué eles iriam morrer também. Fugiram. Meu irmão, minha irmã, quando você desiste, quando você para, quando você olha para trás, quando você foge para se esconder, porque você está sem fé e quer demonstrar, e você arruma pretexto para sair da igreja, para dar um argumento de fraqueza, o diabo se aproveita e ataca aquilo que você mais ama, ataca aquilo que você mais tem prazer, porque a satisfação do diabo é ver você sofrendo. Mas quando a pessoa usa fé, quando ela é determinada, vem as lutas, vem as batalhas, vem tudo para cima dela, mas ela fala: não vou desistir, porque Deus é comigo, eu vou arrebentar, esse capeta não pode mais tocar na minha vida, não adianta, e entra para a fé, e abraça a fé, e se revolta, e faz de tudo para mudar. O diabo não aguenta mais tocar naquela vida, e ela começa então a ter assim as vitórias. Ela começa a conquistar, ela começa a viver uma fé de milagre. E hoje nós temos muito crente na igreja que vive fé de derrota, fé de desânimo, de desistência, fé que não leva ela a conquistar nada. Anos e anos lutando, casamento destruído, anos lutando, vida financeira destruída, anos e anos lutando, saúde destruída, porque elas desanimam, olham para trás, retrocedem, desistem de conquistar, desistem. Josué disse: o que, Deus? O Senhor disse o que? Aonde eu for, ninguém vai poder me resistir, vou arrebentar. Partiu para a guerra. 5 dos reis voltaram. Aí ele disse assim, no versículo 19: perseguem os vossos inimigos e matai. Amados, nós temos que ir atrás dos inimigos que têm destruído as nossas vidas. Aqueles que têm ceifado filhos, aquele que tem botado um filho nas drogas, esposa nas drogas, casamento destruído, enfermidade, que chama diabo. Se você não persegue Satanás, se você pela fé não luta para mudar a sua vida, o diabo te vence. E infelizmente muitas pessoas dentro da igreja têm sido vencidas pelo capeta, têm sido vencidas por Satanás, porque param, desanimam e usam o argumento: quando Deus quiser, a hora que Ele quiser, mas não luta. Deus quer que você vença. Diga para o seu irmão: Jesus quer que você vença. Fala para ele aí. Isso, diga para mais uma vez: Jesus quer que você vença. Diga amém. 5 reis fugiram. Josué disse: olha, persegue esses inimigos e mate. E os que vão ficando para trás, vai destruindo eles. Não deixa não. E também não deixa eles entrar na sua casa, na sua cidade, porque o Senhor vosso Deus já vos entregou nas vossas mãos. Olha para mim, amados, não aceita dentro da tua casa viver com contenda, não aceita dentro da sua casa ter droga, ter vida, ter nada não.
diabo. É Satanás. Mas você não pode deixar ele ditar na sua vida o que ele quer. Josué falou: só não deixa nenhum vivo não. Acabe com todo mundo. Acabe com todo mundo. Olha o que ele diz aqui, ó: persegui os vossos inimigos e matai os que vão ficando para trás. Não os deixe entrar nas suas casas ou cidades, porque o Senhor, vosso Deus, já vos entregou nas vossas mãos. Diga amém. Amém. Tendo Josué e os filhos de Israel acabado de os ferir por muito grande matança, até consumi-los, e tendo os restantes que eles ficaram entrando nas cidades fortificadas, voltou todo o povo em paz ao acampamento. E Josué, em Maquedá, não havendo ninguém que movesse a língua contra Israel, os filhos de Israel. Olha só, você entendeu o que ele disse aqui? Ele disse: não havendo ninguém que falasse de Israel. Irmão, a Bíblia diz: quem é de Deus, o diabo não. Se você estiver em Deus, se a sua vida estiver no altar, o diabo não pode nem olhar para você. E aqueles que falar de você, paga esse preço. Vocês estão entendendo, Senhor? Mas para isso a sua vida tem que estar no altar. A sua vida não pode estar no seu filho, no seu esposo, no seu carro, no seu dinheiro, na sua casa. A sua vida tem que estar no altar. Diga amém. Amém. Aí o diabo não tem força sobre você. Não tem como te vencer. Versículo 22, ele diz assim: depois disse Josué, versículo 21, né? Voltou todo o povo em paz ao acampamento. E Josué em Maquedá, não havendo ninguém que movesse a língua contra os filhos de Israel. Depois disse Josué: abri a boca da cova, e dali trazei-me aqueles 5 reis. Fizeram, pois, assim, e da cova lhe trouxeram os 5 reis. O rei de Jerusalém. O rei da onde? Ué, como é que pode? Quem é Jerusalém? Quem é Jerusalém? Não é de Israel? Não é o povo de Deus? Preste atenção. Preste atenção, que você vai ver o que Deus vai falar para você. Os próprios de Israel se levantaram contra Josué. Os próprios irmãos de Josué se levantaram contra ele. O povo de Jerusalém, que era de Israel, se levantou contra Judá, que era de Israel. Amados, às vezes, aqueles que se dizem crentes são seus piores inimigos, porque se levanta contra você, fala mal de você, te calunia, te abandona, te trata mal. Tem marido que diz que é crente, trata a mulher igual cachorra, pano de chão, trapo. Tem mulher que trata seu marido que nem um qualquer e diz que é crente. O crente não se levanta contra o outro, ora um pelo outro. Diga amém. Amém. Esse povo, tu vê que foi o primeiro a ser citado. O primeiro rei que a Bíblia cita é o rei de onde? De Jerusalém. Olha só como isso é forte. Os 5 reis, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, ó, ele já fez aliança. Tem crente que faz aliança com um monte de demônio, ó. Fez com o rei de Hebron, fez com Jarmute, fez com Laques, fez com Egron. Trazidos os reis a Josué, chamou a eles todos os homens de Israel e disse aos seus capitães dos exércitos que tinha ido com ele: chegai e pondo os pés sobre o pescoço deste rei. E chegaram e puseram os pés sobre os pescoços deles. Então Josué lhe disse: não temais e nem vos atemorizeis, sede forte e corajoso, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos contra os quais pelejares. Diga amém. Amém. Olha, preste bem atenção. Os cabeças, que eram os reis,
entraram numa cova para se esconder. Foram falar: Josué, os reis estão numa cova. Ele disse: empurra uma grande pedra e deixa eles presos lá. Primeiro nós vamos acabar com essa bagunça que está aqui. Perseguiu aqueles inimigos e acabaram com ele. Aí Josué chamou todos os líderes de Israel e disse: vem cá, tira o rei de lá, tira a pedra e traz o rei aqui, bota o pé no pescoço deles. Assim Deus vai fazer com todos esses inimigos. Diga amém. Josué matou os 5 reis, acabou de matar, mandou botar ele nas costas e botou a pedra em cima. Não basta final. Josué tomou uma posição que muitos crentes não tomam. Muitos crentes desistem, não lutam, não perseveram. O diabo impõe sobre eles o desânimo e eles aceitam. O diabo impõe sobre eles a fraqueza, eles aceitam. O diabo diz para eles: não tem jeito, deixa para lá, e eles deixam. Tudo é possível, diga para o seu irmão: tudo é possível ao que crê. Diga amém. Hoje é o dia que Deus vai entregar os inimigos nas tuas mãos. Vai destruir esses capetas desgraçados. Você tem que só fazer uma coisa. Diga para o seu irmão: seja forte e corajoso. Amém? Ser forte não é bater nos outros. Ser forte não é agredir ninguém. Ser forte é se manter na fé. A coisa mais difícil para uma pessoa é se manter na fé. Ela se mantém em tudo. Ela se mantém na derrota, sim ou não? Se mantém no fracasso, se mantém na miséria, se mantém no casamento destruído, se mantém vendo os filhos destruídos, vai levando, mas não se mantém na fé para resolver essa situação. Diga para o seu irmão: está amarrado. A partir de hoje, eu vou me manter na fé. Em nome de Jesus. Deus falou: Josué, pega esses reis e acabe com eles. E hoje Deus está invocando pessoas para dar um basta nos problemas. Não é para qualquer um, é para quem está na fé. Deus hoje está te dando livramento, está dizendo para você: olha, da mesma forma que nós estamos fazendo com esses reis, Deus vai fazer com os seus inimigos. Diga amém, igreja. Quem crê nisso? Você crê de fato nisso? Então não desista. Não pare, não olhe para trás. Não olhe para os outros. E não deixa as dificuldades parar vocês, o desânimo parar vocês. Vai vir luta, vai vir provas, vai vir um monte de coisa. Mas disse Jesus: você é mais do que? Pode dar uma salva de palmas bem forte para Jesus. Ali, Jesus falou: você é mais do que vencedor. Então Deus disse a Josué, no versículo 25: então Josué lhe disse: não temais, e nem vos atemorizareis. Sede fortes e corajosos, porque assim fará o Senhor todos os vossos inimigos contra os quais pelejais. Depois disso, Josué, feridos, matou e os pendurou em 5 madeiros, e ficaram eles pendentes dos madeiros até a tarde. Ao pôr do sol, deu Josué a ordem que os tirassem do madeiro e lançaram numa cova, aonde se tinham escondido. E na boca da cova puseram uma pedra que ainda lá se encontra até ao dia de hoje. Diga amém. Essa semana nós vamos começar um propósito. Não é campanha, é um propósito. Não é para todo mundo, é para quem quer mudar. Por quê? A maioria das pessoas que estão na igreja e outras que não são, me procuraram nessa semana. Elas têm vencido um monte de coisinhas, mas os problemas maiores elas não têm conseguido vencer. Tem pessoas que falam: bispo, olha, eu até consegui resultado na minha vida financeira,
mas eu continuo atribulado e continuo tomando remédio. Não aguento mais. Bispo, eu já consegui um monte de coisa, mas eu não consegui libertar meu filho das drogas, do vício da prostituição. Bispo, eu já consegui um monte de coisa, mas não consegui libertar meu casamento. Bispo, cada um tem um rei do inferno que tem regido na vida deles. Cada um tem um rei. Então o que nós vamos fazer? As pessoas, eu vou proclamar aqui um desafio para a igreja. Aqui tem os papéis, aonde nós vamos escrever qual é o rei que tem te afrontado. Nós vamos botar debaixo dessa pedra como fez Josué. Durante essa semana eu vou estar orando para que esse rei seja destruído na sua vida. E da mesma forma que Josué fez com os inimigos, nós também devemos fazer com aqueles que têm te perseguido. Diga amém. No domingo que vem, você vai pegar esse papel aqui de baixo e vamos rasgar esse papel como se estivesse destruindo esse rei. E vamos botar de novo debaixo dessa pedra para que ele fique enterrado e nunca mais venha se atormentar. Amém, Deus.